Olá! Seja bem-vindo à nossa terceira aula da nossa série de 4 aulas básicas. Hoje nós teremos o primeiro contato com a criação de fórmulas. E neste momento nós precisamos dizer para você que a parte de criação de cálculos é o principal diferencial de planilhas eletrônicas. Se existe um motivo para nós utilizarmos planilhas eletrônicas, é pela facilidade e pela flexibilidade dos dados para a base de cálculos que nós faremos em N situações. O Viver com Excelência já lhe disse, mas eu vou reforçar. O nosso curso Organização Tempo e Tarefas não irá criar nenhuma fórmula para organizar o seu tempo e para melhorar a sua condição de ser mais realizador e eficaz nas suas tarefas. Estamos ensinando fórmulas aqui apenas como treinamento de planilhas, mas fique tranquilo, no nosso curso de Organização você não irá criar nenhuma fórmula. Tudo bem? O que poderemos falar de motivacional no nosso aula de hoje quando estamos falando de fórmulas? Podemos colocar um ponto muito importante e realmente muito sério para você que está aprendendo fórmulas. Tenha coragem, tenha vontade de ter uma condição diferenciada da sua situação atual. Não fique com o medo do novo, não fique com o medo das próximas condições que você irá ver agora, onde a nossa linha de comando terá vários pontos, várias palavrinhas novas, várias fórmulas diferenciadas. Tenha a coragem de encarar uma nova condição. Quebre seu paradigma. Busque encarar ser melhor do que você é hoje, com mais flexibilidade, com mais agilidade, acompanhando as tendências e sendo dessa forma mais eficaz nos seus resultados. E dentro do nosso curso de 4 aulas básicas, nós iremos mostrar agora alguns erros comuns que os alunos cometem quando estão aprendendo planilhas eletrônicas. E a principal delas é a pessoa não saber analisar fórmulas. Ele olha o que acontece, mas não quer entender o conceito. Se você não conseguir entender o conceito passado pelo Viver com Excelência, como nós conseguimos encontrar erros? Como nós conseguimos resolver erros? Então não basta apenas você fazer um formato mecânico de aprendizado. Eu fiz porque o cara mandou. Por quê? Não sei. Ele mandou, eu faço. Não seja assim. Entenda os motivos. Entenda o porquê você está clicando, o porquê você está selecionando. Quanto mais você entender o funcionamento das fórmulas, melhor será para você encontrar e corrigir erros no futuro. Mas temos um outro erro muito interessante a ser mencionado. As pessoas que gostam, quando já têm um conhecimento de criação de fórmulas, de fazer um cálculo extremamente complexo dentro de uma célula. Que eu quero que a célula calcule tudo de uma vez só. Infelizmente, e ouça uma pessoa que tem 25 anos de experiência em planilhas eletrônicas, infelizmente, quando nós queremos ter essa atitude de ficar tudo dentro da mesma célula, às vezes nós cometemos erros e muitas vezes nós não conseguimos acompanhar o desenvolvimento do pensamento. Então, fazer um cálculo segmentado, distribuindo valores em algumas células que podem ser ocultadas, inclusive, facilita a criação, auxilia na identificação de erros e te ajuda muito quando você precisar fazer modificações, quando você precisar fazer uns incrementos a mais, quando você precisar evoluir o seu cálculo para uma condição superior. Então, a pessoa que fala para você que uma célula tem que calcular tudo, tem que sair tudo dentro daquela célula, ouça a voz da experiência. Se você fizer o cálculo em 2 etapas, em 3 etapas talvez, seu resultado será mais robusto, você conseguirá identificar mais fácil os erros, fora a condição de ser muito mais fácil a criação e a condição de checagem de valores. Você que é nosso visitante do nosso canal do YouTube, visite nosso site www.mudandopassoapasso.com.br e conheça mais sobre o nosso curso Organização, Tempo e Tarefas. E para os nossos alunos que já fazem parte do nosso curso, nós iremos agora conversar sobre algumas partes básicas para a criação de fórmulas dentro de planilhas eletrônicas. Para que você possa executar a criação de fórmulas dentro de planilhas eletrônicas, tudo começará com você iniciando o preenchimento da célula com um igual. Quando você clica em igual, você está criando uma condição de cálculo.
E esse igual pode ser você escrever um número qualquer digitando, calculando, por exemplo, você pode digitar igual 2 mais 2, ele vai dar o resultado. Você pode criar uma referência a uma outra célula, você pode dizer igual e clicar em outra célula, isso é uma referência. Você pode clicar em células criando contas, você clica igual uma célula mais outra dividido por outra vezes outra célula e você pode fazer uma fórmula digitada. E você vai conhecer agora quais são as primeiras funções de fórmulas que podem ser disponibilizadas dentro das planilhas eletrônicas. Essas são as fórmulas mais comuns, mais conhecidas dentro de planilhas eletrônicas. Quando você escreve igual, soma, você digita a palavra soma e abre um parênteses, você pode selecionar um conjunto de células e fazer a soma delas. Se você ao invés disso digitasse média e selecionasse esse mesmo número de células, você poderia tirar a média entre elas. Se você digitasse mínimo ou máximo, você extraria o maior ou o menor valor. E neste ponto existe um pequeno erro muito comum dos alunos: não utilizar o acento agudo na hora que você está digitando o valor. E infelizmente esse é um erro muito comum entre todas as pessoas que começam a iniciação em planilhas eletrônicas. Então tome cuidado, porque você poderá cometer um pequeno erro logo de cara e não saber porque não está funcionando. Olha na tela do computador, porque a gente vai ver agora como essas células são criadas de uma forma muito rápida e já veja um exemplo com todas elas. Vamos então agora conhecer como você irá criar o conceito básico de criação de fórmulas. Primeiramente nós iremos fazer fórmulas manuais, criando apenas a operação. E depois nós iremos fazer realmente com as funções prontas de planilhas eletrônicas. Vamos então para a tela do computador. Nos nossos arquivos que nós já estamos trabalhando desde a nossa primeira aula, nós começaremos agora com a nossa planilha número 7, Atividade Básica de Criação de Fórmulas. Você irá abrir a nossa planilha e você verá que nós teremos alguns pontos a serem feitos durante a nossa aula, inclusive os exercícios, mas agora iremos aprender a criação de fórmulas. E como nós conversamos já no Flipchart, para você começar uma fórmula, tem que ser com a tecla igual. Então você começa uma fórmula clicando igual e depois você começa a fazer as outras operações. Importante, não é para você digitar nada na parte de localização de células, é para você clicar aonde está o valor. Entendido? Vamos para a tela do computador. Então vamos lá. Eu tenho aqui algumas operações para você criar. Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. O nosso resultado ficará sempre na nossa célula amarela, ok? Então vou fazer aqui 1 mais 7. Como é que eu faço? Eu clico na célula e digito igual. Fica do lado do backspace. Então você tem que agora clicar na célula que irá fazer a nossa primeira parte da fórmula. Eu vou clicar aqui com o nosso valor 1. E aí ele não vai colocar o 1, ele vai colocar o endereçamento da célula que você clicou. Agora você digita a tecla mais, que estamos fazendo uma conta de adição. Se fosse subtração ou multiplicação, seria a outra tecla correspondente. E você clica na segunda condição da sua fórmula. Você poderia agora abrir parênteses, colocar vezes, fazer N situações que poderiam criar outras fórmulas. Por enquanto nós estamos ensinando a condição básica. Terminado, você clica na parte de igual e a tecla igual irá corresponder à soma de 1 mais 7 igual a 8. Simples assim. Imagina que você pode fazer contas de raiz quadrada, você pode fazer contas de seno e cosseno, você pode fazer a situação que você tiver de situações de criação de fórmulas. Não é nosso objetivo ensinar aqui todos os tipos de fórmula. Nosso objetivo é ensinar como faz uma fórmula para que você não fique mais nessa condição, como é difícil. É simples demais. Vamos fazer outro exemplo. Eu quero fazer agora 2 mais outro. Então vou fazer igual, clico na célula de 2, mais, clico na célula do 8 e dou Enter. E essa é a condição de você continuar a fazer as suas operações. Caso eu tivesse que fazer um valor de subtração, seria igual a nossa célula, só que ao invés de mais, é o sinal de menos que você irá colocar e clicar na segunda célula. E aí, 3 menos 2 igual a 1. Não é complicado, não é mesmo? Então agora nós iremos criar as outras células com uma condição diferenciada. Irei fazer agora a condição de vezes e de divisão e iremos copiar e colar. Olha lá. Eu irei fazer aqui a nossa condição de igual 7 vezes
o vezes está em cima do 9, é uma estrelinha, vezes, e você clica na célula 6, igual 6 vezes 7, 42. Na nossa condição de divisão, você irá clicar na célula igual 8, setinha de divisão, está em cima do dígito 8, clica na célula 4, bate no Enter e você estará com 8 dividido por 4 igual a 2. E agora iremos copiar as fórmulas de uma célula para a célula de baixo. Olha só como eu vou fazer situações diferentes de copiar e colar. Vamos lá. Eu poderia fazer o Ctrl+C, Ctrl+V normal. Ctrl+C, clico na célula de baixo, Ctrl+V e eu copiei e colei. Você poderia também clicar na sua célula e fazer aqui, ó, copiar com a célula de copiar, clica com do lado e colar. E ele vai fazer a fórmula que você fez em cima na condição de baixo. E eu poderia também vir com o botãozinho pretinho que temos aqui e você clica e arrasta. E quando você arrasta, você está copiando e colando. São diferentes formas de você criar as condições de somatória, divisão, multiplicação e as condições de copiar e colar, ok? Vamos voltar então para o Flipchart. Agora nós iremos fazer as nossas funções prontas de planilhas eletrônicas. Diferentemente da outra situação, onde você apenas ficava clicando em células, agora nós iremos digitar uma função antes da seleção. Vamos para a tela do computador. Para que você possa entender as diferenças, nós iremos primeiro criar esta condição de fórmula manualmente. Então vamos fazer essa somatória de valores. Como irei fazer? Começarei com igual, e aí você começa este valor mais este valor mais este valor mais. O que eu estou fazendo? Eu estou clicando na célula e na teclinha de mais. E dessa forma ele irá dar o resultado de 78. A sua somatória é igual a 78. Você sabe como ver se essa conta está certa? Sabia que você tem dentro da parte de planilhas eletrônicas um local que você consegue checar os valores sem fazer conta? Exatamente, é a barra de status que fica na parte inferior. Olha só que ela vai te dar a média, a quantidade de itens selecionados e a somatória. Olha lá. Como é que eu sei que essa conta de 78 está correta? Quando eu seleciono uma sequência de dados dentro de células, acontece aqui embaixo uma condição de analisar o que você selecionou, já lhe dando a média, a contagem de quantidade de valores, que nós temos que são 12, e a somatória, que é 78. Então essa é uma condição ideal para você ter uma verificação sazonal de valores. Mas aqueles valores do status não fazem conta. Se você precisa de existir uma fórmula para fazer uma conta, tem que existir a fórmula. Aquilo ali é apenas um valor orientativo. Então vamos fazer agora digitando função. Vamos lá. Eu vou fazer agora essa mesma conta, mas com uma função. Então eu irei agora vir aqui e dizer igual, e agora eu irei digitar a condição soma. Soma é uma das funções, das várias funções que existem dentro de planilhas eletrônicas. Nós iremos daqui a pouquinho lhe mostrar onde estão essas funções. Vamos terminar primeiro essa operação. Quando você digita uma função, é obrigatório você abrir um parênteses. Você segura a tecla Shift e clica em parênteses, que está em cima do 9. E agora você poderia fazer uma seleção individual, mas a gente costuma trabalhar com seleção por range. Como fazemos isso? Você seleciona a quantidade de células que você quer trabalhar e aí você fecha o parênteses e dá Enter. E aí você tem aqui uma somatória final. Aquela range pode ser vista a qualquer momento clicando na tecla F2. Olha que legal, eu vou mexer na range, nós vamos fazer uma somatória com menos números e com mais números. Olha na tela. Como eu sei que essa fórmula está pegando as células que eu preciso? Você vai clicar então onde está a fórmula, e você vê aqui que a fórmula foi digitada, está aqui pronto para ser analisada. E quando eu teclo a tecla F2, você percebe que ela abre a range que foi selecionada. Você agora pode inclusive mover esta range para uma outra célula. Você pode trazer de volta e diminuir a seleção. E se eu der agora um Enter, você perceberá que o valor é diferente. Por que é diferente? Quando eu teclo F2, ele está fazendo a fórmula não de todo o total de células que nós selecionamos anteriormente. Vamos voltar ao resultado. E você verifica que quando eu arrasto a range para a quantidade de células anterior e dou Enter, o resultado volta ao condicionado anterior. É muito interessante essa condição de analisar fórmulas e de mover ranges. É uma condição que, inclusive, eu recomendo que você pratique mais.
Mas agora eu irei mostrar que existem algumas funções de planilhas eletrônicas que já estão prontas para serem usadas. Eu não preciso digitar nada. Olha que agora a parte é muito interessante. Vamos lá. Eu quero fazer esta mesma somatória que nós fizemos digitando com uma função pronta. Então o que eu faço? Eu seleciono a célula que eu quero, a minha fórmula, e eu tenho aqui algumas fórmulas prontas. Então se eu selecionar aqui a condição soma e der Enter, você perceberá que ele já criou a fórmula sem você selecionar nada. E logicamente quando eu dou F2 eu posso mudar aquela range caso eu queira ter um valor diferenciado. Então nós iremos fazer uma função média. Lembrando que quando você seleciona um grupo de células, ele já dá o valor. Ó, tem que ter um valor de 6,5 no meu resultado final. Então vamos lá. Eu clico aonde eu quero o meu resultado, venho aqui em autossoma, só que eu quero agora ver a média. E quando eu dou Enter, ele retornará o valor de 6,5. Fantástico, não é mesmo? É interessantíssimo como já temos funções prontas que facilitam a nossa vida. Por isso, agora você irá criar duas novas funções prontas, onde você vai me retornar o valor mínimo e o valor máximo daquela seleção de células que nós fizemos na conta. Vamos lá? Eu gostaria que nesta célula você me retornasse qual é o menor valor dessas células. Como é que eu faço? Então eu venho aqui, página inicial, autossoma, e eu tenho aqui o valor mínimo e o valor máximo. Quando eu clico no valor mínimo, ele dá uma seleção próxima da sua célula, mas você pode imediatamente, quando você abre essa condição, selecionar aonde eu quero que seja a nossa condição de análise. E quando você der Enter, ele vai retornar que o valor mínimo daquelas células é o valor 1. Se eu fizer a mesma coisa com a condição máxima, autossoma, condição máxima, e nós selecionarmos a nossa gama de células, quando eu der Enter, ele retornará que o nosso valor 12 é o nosso maior valor. Vamos usar o range para poder ver se conseguimos mexer um pouco na nossa condição. Eu vou clicar em F2 e eu vou reduzir a nossa range até o número 6. Desta forma, o maior número é o número 6. Da mesma forma, no valor mínimo, eu vou apertar F2 e vou reduzir a minha range para o número 7. Então agora, dentro da nossa seleção, o menor número que eu tenho é o valor 7. Caso você queira retornar à condição anterior, basta que você arraste novamente a nossa range para a quantidade de células inicialmente que nós consideramos na nossa conta. Muito legal, né? Agora nós iremos para o nosso flipchart, porque nós iremos conversar sobre copiar e colar de uma forma um pouco mais avançada. Vamos lá! Por que iremos falar de Ctrl+C, Ctrl+V? Esses são os comandos mais conhecidos das pessoas que utilizam informática. A pessoa nem começou direito a mexer dentro do computador e já aprendeu a fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Por que estamos abordando esse tema dentro de planilhas eletrônicas? Porque, infelizmente, copiar e colar geram erros muito graves em fórmulas. Isso porque nós temos que falar agora sobre referência absoluta e referência relativa. O que nós iremos mostrar para você agora pode ser feito tanto digitado como utilizando a tecla de função F4 do seu teclado. Quando você está com a célula ativa ou quando você está criando uma fórmula, a função F4 pode preencher automaticamente esses dólares que a gente coloca na frente, tanto do endereçamento do título de coluna, quanto do endereçamento do título de linha. O que isso significa? Quando você tem uma referência relativa, no momento que você copia e cola para outra célula, esta referência de endereçamento também evolui, seja para evoluir o número da linha ou o número da coluna. Porém, quando nós travamos a célula com o dólar, você irá copiar e colar a sua fórmula, mas a referência dela não será evoluída, porque o endereçamento não irá seguir a sequência que você está fazendo com o Ctrl+C, Ctrl+V. Para que você possa entender melhor esta condição, olha nosso exemplo na tela do computador. Preparamos uma condição interessante para que você possa agora praticar o copiar e colar especial. E você irá aplicar essas condições de colar especial para valor, para fórmula, para formato e para vínculo. Vamos lá para a tela do computador. Para que você possa aplicar essa parte de copiar e colar, eu vou pedir para que você vá para a segunda aba da nossa planilha. E nesta planilha você verá aqui que nós temos condições de fórmulas para serem criadas e você poderá também trabalhar com a condição de cópias com valores especiais.
aquilo que nós conversamos agora no Flipchart sobre referência relativa e referência absoluta. Preste atenção que nós iremos explicar todas elas agora. Primeiramente, nós iremos fazer uma conta de aumento. Eu irei aumentar o valor dado em 25, em 12, em 3,5%. Como você irá fazer essa conta? Você irá clicar na primeira célula que representa o resultado da nossa primeira linha e iniciará uma fórmula que nós já aprendemos. Igual, você irá clicar na sua célula que tem o valor original, clicará na condição vezes, abrirá um parênteses e colocará o valor 1. Por quê? Porque nós estaremos somando 1 vezes este valor de aumento percentual. Coloque o sinalzinho de mais e selecione a célula que tem o percentual. Desta forma, você estará aumentando o valor da célula em 1,25%. Quando você der Enter, você perceberá que a célula aumentou 25,4% foi para 31,75%. E nós iremos agora fazer uma cópia desta célula para toda a nossa coluna. E você verificará que os valores que nós estaremos aumentando agora, cada célula será correspondente ao valor que vocês têm ao lado dessa célula. Olha lá. Então, se eu pegar aqui agora a nossa célula criada, a nossa fórmula que fez o aumento de 25,4% mais 25%, se eu arrastar a minha condição, nesta ação de arrastar, nós estaremos aumentando o valor correspondente ao aumento do lado de cada valor. Então, se eu vier na condição de baixo, nós estaremos aumentando com a condição 3,5%. Quando você selecionar a última fórmula e arrastar até o final da sua célula, você perceberá que cada célula tem correspondentemente o valor original e o aumento de cada célula. Isso significa que ela teve uma correlação relativa, ou seja, cada aumento é relativo à posição de um valor em uma linha. Se você quiser corrigir aqui a formatação, nós poderemos colocar agora um valor de número e nós temos aqui um valor final. Agora que você já tem um valor conhecido da condição de referência relativa, nós iremos fazer uma cópia condicional a uma célula absoluta, ou seja, não terá como alterar essa condição. Vamos para a tela do computador. Eu quero agora aumentar este mesmo valor agora nessa condição, mas considerando apenas o aumento de 25%, ou seja, o 25% irá aumentar todas as células. Se eu fizer a nossa fórmula novamente, igual o meu valor vezes, abre parênteses, 1 mais, e clicar na minha célula de aumento, que está com o valor no aumento, fechando a minha condição de parênteses e dando Enter, o resultado é o mesmo. Mas quando você arrasta a minha célula para baixo, percebe que você terá erros de condição. Por quê? Porque quando você clica aqui para entender a range, você perceberá que a nossa célula está cada vez seguindo a sequência. Ou seja, a cada célula que você faz o arraste, a sua referência muda. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que todas as minhas células sejam referenciadas àquele 25%. Não pode mudar. É nesta hora que nós trabalharemos com o dólar, com a nossa referência absoluta. E você faz isso facilmente com a nossa tecla F4. Olha lá. Então agora nós iremos aprender a criar uma condição de célula absoluta. Como é que nós faremos isso? Você vai clicar na sua célula e aí na barra da fórmula você vai clicar em cima da célula que você está fazendo a sua condição de aumento. No meu caso é o 25%, a célula N4. Quando você tecla a tecla F4, perceba que ela colocou agora dólar antes do N e antes do 4. Aqui significa que a coluna e a linha está travada. Se eu apertar F4 de novo, perceba que o dólar agora está apenas na linha 4. E se eu apertar F4 novamente, agora o dólar está somente na coluna. Isso significa que eu posso deixar travado coluna e linha, apenas coluna e apenas linha. Isso é uma condição avançada de criação de fórmulas que nós iremos explicar nas 4 aulas avançadas. Ok? Aqui nós iremos trabalhar com a célula travada com o dólar tanto na linha quanto na coluna. Vamos lá para a tela do computador. Então, com essa condição de você agora ter o F4 acionado para linha e coluna, isso significa que minha referência não irá mais sair do 25%. Então, se eu arrastar novamente a minha coluna de fórmulas até o final, as nossas condições não terão mais erro. E se eu pegar aqui o F2 na nossa última coluna, você perceberá que ele está fazendo um aumento de 25% em relação à nossa última linha. Esta é a diferença de você ter uma referência absoluta, que nunca muda de posição, e uma referência relativa que muda a partir de cada coluna que você
avança ou cada linha que você desce. Combinado? Legal essa condição de referência, né? Mas agora preste atenção que nós iremos falar sobre colar especial. E para encerrar a nossa aula de hoje, nós precisaremos agora conversar com você sobre o colar especial. Colar especial é uma condição onde o Ctrl+C, Ctrl+V não são utilizados da maneira que nós conhecemos, mas nós iremos copiar e colar apenas aquilo que realmente nos interessa que seja inserido em cada célula. Eu posso colar apenas o valor sem perder o formato. Eu posso colocar um formato sem perder o valor que está na fórmula. Eu posso colocar uma fórmula sem mexer no formato e no número. E eu posso criar vínculos entre a cópia e a parte vinculada. E todos esses tipos de formatações e colagens especiais você vai ver agora na tela do computador. Lembrando, temos outros colares especiais, mas esses outros tipos de colar especial serão explicados nas 4 aulas avançadas. Vamos para a tela do computador. Vamos agora entender como funciona o colar especial. O que acontece? Quando você copia uma célula, ela carrega dentro da cópia todas as condições, fórmula, formato, vínculo, qual é o valor que tem na nossa fórmula, ela carrega todas as informações. E quando você vai colar, eu posso querer escolher não colar todas as propriedades, eu quero colar só uma ou outra situação. Quero colar apenas a fórmula, quero colar apenas o valor, quero criar um vínculo. Então nós iremos mostrar agora no nosso exemplo que aquela coluna que nós calculamos com referência absoluta, lembra? Nós fizemos o dólar F4. Agora nós iremos colar aquele resultado em outras colunas, não alterando as condições que estão já estabelecidas na fórmula ou na coluna, para que você tenha apenas o vínculo daquilo que nos interessa. Vamos olhar na tela do computador. Então nós temos aqui o resultado da nossa fórmula que nós colocamos com referência absoluta, que nós inclusive entraremos aqui em número e deixaremos uma condição de número de casas decimais sempre fixo. E agora eu irei copiar todos esses resultados, Ctrl+C, nesta nossa coluna, que não poderá ter nenhum formato diferente daquilo que ela já tem. Vamos ver como estão os formatos dessas colunas. Eu vou vir aqui e vou digitar 25, 25, 63, e nós percebemos que aqui está na condição contábil. Se eu vier aqui digitar alguns valores, você irá perceber que aqui está na condição científica. Se nós viermos na nossa outra coluna e eu começar a digitar valores, você perceberá que elas estão na condição de percentual. E aqui, se eu digitar alguns valores, nós veremos que elas estão na condição de moeda. Perceba a diferença de contábil com moeda. Muito bem. Eu irei colocar esses valores nas nossas planilhas sem alterar essas condições. Nós estaremos aqui colando valores, colando vínculo, mas na última coluna nós iremos colar o formato que nós temos aqui agora para esta condição sem perder os valores que elas já existem. São os nossos colares especial. Preste atenção porque em alguns momentos eu quero que tenha o valor, mas não perca o formato, e em outros eu quero que mude o formato sem perder o valor que está na fórmula. Olha lá na tela. Primeiramente eu quero que este valor agora, vou fazer um Ctrl+C, copiei os valores, eu quero que eles venham para cá sem perder essa condição. Quando eu vier aqui, eu tenho a condição de colar valores, que eu posso inclusive clicar com o direito e estará aqui, colar valores. Quando eu clico naquela situação, todos os meus valores vieram para cá sem perder o formato. Eu vou fazer de novo essa situação na segunda coluna. Vou clicar com o direito, colar valores. Perceba que os nossos números estão inseridos aqui, é o mesmo valor que você calculou, porém está com um formato diferente. E eu posso acionar valores numa segunda condição, que é um quadradinho de caixa de conversa, que a gente utiliza muito pouco, mas eu vou mostrar para você agora. Olha lá. Eu vou colocar esses valores colados aqui. Só que ao invés de clicar na minha condição de atalho especial, eu irei selecionar a condição colar especial. Quando eu ligo essa condição, perceba que eu posso em colar especial colocar fórmula, valor, formato, comentário, validação. São N situações e nós iremos discutir algumas dessas situações nas nossas 4 aulas avançadas. Aqui eu vou simplesmente selecionar a condição vínculo e quando eu considerar colar vínculo, significa que o resultado que está naquela planilha virá para cá. Então vamos lá, colar vínculo. Perceba que agora este número está vinculado com este número, mesmo que eu não tenha a alteração do formato.
Então, se eu vier aqui agora e falar que o meu aumento é 10%, o meu aumento é 50%, perceba que o número que será alterado aqui acompanha nessa condição, porque eu tenho uma condição de vínculo. É a condição de dizer que esta célula é igual ao valor de uma outra célula. Nós iremos fazer agora de uma maneira mais rápida. Eu irei fazer Ctrl C e ao invés de ir lá naquela caixa de valores, eu simplesmente clicarei com o direito e terei a opção aqui colar vínculo. Então, desta forma, se eu vier aqui agora com 5%, o valor 2667 estará agora na condição de vínculo. E perceba que em nenhum momento eu perdi qualquer uma das condições que nós tínhamos de formatação. Se você não está entendendo o porquê desse motivo de colar especial, irei simular aqui agora. Eu vou dar um Ctrl C e nas nossas últimas colunas eu vou dar Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Perceba que você tem erros porque a condição de fórmula não está atendendo, porque a nossa referência relativa se moveu junto com a célula e eu não tenho mais a formatação que eu tinha antes. Puxa, professor, eu quero voltar à condição anterior. O que eu faço? Vem aqui em voltar, 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 e você volta à condição anterior. E agora nós iremos colar o formato, ou seja, eu vou dar aqui o copiar, e aqui eu irei colocar o formato. Eu não quero perder o valor 45,80, 75,40, mas eu quero que ele fique nessa mesma condição. Então eu vou clicar com o direito e vou optar aqui pela condição formatação. Neste momento, perceba que os valores que estavam lá permaneceram, porém agora está no mesmo formato que este. E eu posso também colar a fórmula. Se eu selecionar aqui a nossa coluna e clicar com o direito, eu posso vir aqui e colar a fórmula, ou seja, ele está calculando a condição de aumento de 5%, de 15%, respeitando a condição anterior que estava de formatação. Então, se eu der aqui um F2, você percebe que a fórmula está vinculada àquela condição de aumento, mas não perdemos a formatação. Muito legal a nossa aula de hoje, né? E agora nós temos um recado final no Flipchart. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo da nossa terceira aula. A nossa última aula da nossa série de 4 aulas básicas se dará com a criação das nossas fórmulas de cálculo de juros e de prestação. Nós iremos aplicar todo o conhecimento que nós fizemos nessas últimas 3 aulas com a criação do cálculo de qual é o valor de uma prestação e de qual o valor dos juros desta prestação. Ok? Espero você na nossa última aula. Mas antes, você tem agora um exercício para preencher, onde agora você terá que fazer uma criação de fórmulas de soma, de média, de criação de vínculos e de colagens especiais. É a nossa condição para que você fixe esse conhecimento. Um bom trabalho e até a próxima aula. Vamos ver agora quais são os exercícios que você tem para a nossa aula de hoje. Na nossa planilha que você teve o trabalho hoje de fazer toda a parte de formatação, você tem aqui a parte de exercícios. Você deve agora procurar nas células abaixo as condições de somatória, divisão, subtração e digitar esses valores nas condições específicas de cada conta e montar a fórmula como nós fizemos anteriormente. Já aqui você vai considerar a digitação desses valores dentro das suas especificações ou fazer um copiar, colar valor. Você escolhe. Tem uma condição mais fácil e tem uma condição mais difícil. E depois você irá fazer essa mesma condição com esses valores e irá criar aqui por fórmula e por função pronta. Tanto a parte de somatória como média, valor mínimo e valor máximo destas últimas células especificadas. Você tem aqui muito trabalho para ser feito e é uma aplicação para que você possa ver todo o aprendizado que você teve na aula de hoje. Um forte abraço para você, um bom trabalho e até a nossa última aula.